Números 13, 1 a 15, 41. A Haftará é Josué 2, 1 a 24. E a porção do Berit Hadashah é Lucas 17, 1 a 18, 43. E o Berit Hadashah, nessa porção, começa assim, lá em Lucas 17, 1. Disse Yeshua a seus discípulos: é impossível que não venha tropeços, mas ai daquele por que vem o tropeço. Isso é de assustar, né? Yeshua ele começa afirmando que tropeço ou escândalo, ou situações que levem alguém que crê nele ao pecado ou à queda espiritual, são inevitáveis no mundo. Olha só, coisa que vem para escandalizar, coisa que vem até para derrubar pessoas da fé. É inevitável nesse mundo. Mas ai quem é o canal. Meu Deus. Isso causa até um certo temor. Ai de nós se formos causa de tropeço. Porque essa pessoa carrega sobre si grande juízo de condenação de Yud Revaverê. Então, se você parar para pensar, se você tirar alguém do caminho da verdade, às vezes com alguma atitude sua, ou com alguma palavra sua, você carrega um juízo do Criador sobre a sua cabeça. E isso é tão grave que Yeshua, na sequência, diz que melhor do que isso, é isso aqui que ele vai dizer, ó, Lucas 17, 2. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olha só. Melhor é amarrar uma pedra. Você sabe o que é pedra de moinho, meu amigo? Pedra gigante, dessa grossura. É melhor você pegar, amarrar isso no teu pescoço, se lançar ao mar. Se você lançar ao mar, o que vai acontecer? Tu vai afundar e não vai voltar, vai morrer afogado. É melhor isso do que causar escândalo e tirar alguém da presença dele. É preferível sofrer uma morte violenta, né? Porque isso é uma morte violenta, a ser responsável por fazer alguém que crê nele tropeçar. Gente, não seja razão de tropeço de ninguém. Meu Deus, eu lembrei de pessoas, eu tirei ele da igreja, eu tirei a pessoa da igreja, eu lembrei de pessoas que me falaram isso. Pensei, meu Deus, tem um juízo sobre ele, melhor é amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser lançado no mar do que tirar alguém da fé, meu irmão. É melhor calar a boca, ficar quieto, do que você ser causa de escândalo. Meu Deus, eu estava lendo isso aqui, eu fiquei até preocupado. Falei, meu Deus, olha a responsabilidade que temos. Diante do Criador, isso é tão grave, que ter uma pedra de moinho amarrada ao pescoço e ser lançado ao mar seria menos terrível do que levar um dos seus a cair. E Yeshua continua em Lucas 17, 3, dizendo: tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Yeshua começa a nos dizer para termos cuidado de nós mesmos. Primeiro, temos que ter cuidado de nós mesmos. Porque o orgulho e o espírito de superioridade são perigos letais e reais. Rapaz, tem cuidado de vós mesmos. A gente não presta, às vezes, atenção. Yeshua está chamando a atenção porque nós temos, geralmente, dentro do nosso coração, um espírito de orgulho e de superioridade.
E isso é um perigo. Gente, nós somos seres humanos, somos iguais. Quem de nós nunca alimentou um orgulho no coração? Às vezes é pela altura, às vezes é pela beleza, às vezes é pelo cabelo, às vezes é pelo dinheiro, às vezes é pela posição, às vezes é pelo grupo que você convive, todos nós. E ele está falando para a gente ter cuidado de nós mesmos primeiro. Primeiro, Rafael, você tem cuidado de você. Você tem que olhar para dentro do teu coração e ver se no teu coração tem orgulho de alguma coisa. Porque, na verdade, nós não somos nada. Tenha de cuidado de vós mesmos. Eu fiquei meditando muito nisso. E esse tipo de orgulho consta nos nossos corações. Às vezes, até o fato de você pertencer a um grupo cristão que está na moda, você se sente orgulhoso disso, é ou não é? E isso é fatal diante de Deus, porque Deus não gosta de orgulhoso. Devemos, a princípio, ter cuidado primeiro com o nosso coração. E Yeshua continua: se teu irmão pecar, e este termo faz referência ao que Yeshua falou em Mateus 18,15. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Olha que coisa. Tem uma coisa aqui, né? Você é responsável pelo teu irmão. Olha só que coisa. Eu fiquei meditando nisso, porque a gente fica assim, não fala não, porque você não tem nada com isso, cada um cuida da sua vida. Não é assim, irmão. Você está redondamente enganado. Paulo fala que nós somos um corpo, né? Um é mão, outro é pé. E corpo não pode dizer a mão está machucada, deixa para lá, porque ela cuida dela mesma. Não existe isso. Nós somos responsáveis uns pelos outros. A frase, se teu irmão pecar, em Lucas 17:3, refere-se claramente a um pecado cometido contra você, não um pecado contra Yud Revavirê. Aqui está falando de nós, porque eu posso pecar contra ti, ou você pode pecar contra mim, não pode? Se o irmão te ofendeu, por exemplo, trata de como lidar, como agir com ofensas dentro da comunidade, ou seja, entre pessoas que creem. Se a pessoa peca contra você, devemos confrontá-lo amorosamente e se ele arrepender, você tem que perdoá-lo. Olha que coisa tremenda, né? Perdoar não é dizer assim, eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Perdoar não é um esforço humano. Perdoar é divino, sabia disso? É de Deus perdoar. Imagina, o irmão te ofendeu. Como é que você vai lidar com isso? Hein? Você já foi ofendido? E como que você lidou com isso? O Senhor quer que a gente saiba tratar isso. O Senhor quer que a gente saiba como agir quando a gente é ofendido dentro da comunidade ou até fora dela. Se a pessoa peca contra você, devemos confrontá-la amorosamente e se ele se arrepender, nós temos que perdoar. E às vezes nós temos uma dificuldade muito grande em perdoar. Temos ou não temos? Enchemos de razão. E você pode ter certeza que Yeshua está se baseando na lei de Yud Revavirê para dizer isso. Veja Levítico 19, 17 e 18. Não odiarás teu irmão no teu coração, não deixará de repreender o teu próximo. Yeshua não falou? E por causa dele não sofrerá pecado. Se você olhar para o teu irmão e estiver pecando contra alguém ou contra Deus, não importa nesse caso, e você se omitir, você carrega a iniquidade dele. Olha aí, ó. Como é que você faz? Hein? Ah, não,
Deixa que ele cuida da vida dele, eu cuido da minha. Ah, ah, ah. Se tu vê teu irmão pecando, você tem que repreendê-lo. Quando a palavra fala repreender, não é chegar brigando. Repreender é chamá-lo, e, como Yeshua falou, entre ti e ele, e conversar com ele. Não te vingarás, nem guardará ira contra o filho do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E isso significa que você tem responsabilidade moral de corrigir o teu próximo quando ele erra. Meu irmão, o Senhor está nos chamando à responsabilidade sobre o processo de salvação. Às vezes a gente pensa, porque foi ministrado no nosso coração, na nossa cabeça, que é uma graça e acabou. Não, você tem responsabilidade porque você recebeu essa graça. Tanto é que se tu não perdoar, o Pai que está no céu não te perdoará. Ó, então nós temos o quê? Um papel ativo no processo de salvação. Eu preciso perdoar, eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso ser sincero diante de Deus. Se eu tenho alguma dificuldade em perdoar o próximo, eu preciso orar e pedir ao Senhor para que mude o interior do meu coração, para que eu possa perdoar como Ele perdoa. É como Ele perdoa, não é como o homem perdoa, é como Deus perdoa ao homem. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não, eu já perdoei, mas ele lá e eu cá. Imagine se Deus falar isso pra gente. Rafael, eu te perdoo, mas você lá e eu cá. Não vai dar certo, vai. Então, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Você não quer isso para você, então não queira isso para o outro. Quantas pessoas, gente, eu já ouvi falar isso. Quantas pessoas já me confessaram isso? Não, eu perdoei, mas ele lá e eu cá. Você não perdoou. Isso é mentira. Você está enganando a si mesmo. Imagina se Deus falasse conosco isso. Olha, eu te perdoo sim, mas você é lá do outro lado e eu aqui. Não ia dar certo não, meu irmão. A responsabilidade, nós temos responsabilidade de corrigir o próximo quando ele erra. E que omitir-se dessa correção pode fazer com que você participe do pecado dele. Gente, até a lei humana é assim. Se eu vejo o cara roubando e não falo, o que acontece comigo? Hein? Eu sou o quê? Conivente. Eu sou culpado também. Não existe isso que inventaram dentro da igreja. Olha, não aponta não, porque eu tenho 3 dedos apontando para mim. Isso não existe, meu irmão. Você tem responsabilidade na correção do próximo. Você tem responsabilidade na correção da minha vida, se eu estiver errando. Se você me vê errando e não falar nada, tu carrega iniquidade também. Pois é, vai requerer meu sangue da tua mão. Tem muita gente pensando que está em Yeshua é religião. Não é, meu irmão. É vida. Se você se omitir, você é culpado por cumplicidade. Até na lei humana é assim. Seja por guardar rancor em silêncio, ou por achar que não deve se meter na vida do outro. Você é cúmplice. E Yeshua acrescenta em Lucas 17,4, mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, arrependo-me, tu lhe perdoarás. 7 vezes 7 dá quanto? Será que Yeshua está ensinando matemática para a gente? Na palavra do nosso Pai Celestial, o número 7 representa a totalidade, ou seja, Yeshua não está dizendo, perdoe até 7 vezes e pare.
Ele não está mandando você contar no teu dedo quantas vezes eu te ofendi, quantas vezes eu te pedi perdão. Ele não está dizendo isso. Ele está ensinando o quê? Perdoe sempre que houver arrependimento sincero e verdadeiro. Eu não posso perdoar se não há arrependimento da pessoa. A pessoa precisa se arrepender para que Deus quer que eu me arrependa para que Ele me perdoe. Sem arrependimento não há perdão. Agora, esse 7 aí quer dizer que não existe limite para o perdão quando há arrependimento sincero. Porque Yeshua coloca no mesmo dia. Você já percebeu que ele fala no mesmo dia? Hein? No mesmo dia. Porque não é perdão espaçado ao longo da vida. Porque muita gente fala assim, o tempo passou e eu esqueci. Mentira! Se eu fui ofendido por alguém, o tempo pode passar. Eu posso esquecer, mas quando eu ver aquela pessoa, sabe o que acontece? Volta a sentir a mesma coisa. Por isso que ele está falando, no dia. Não é esse perdão humano, espaçado, de 20 anos, que você não vê a pessoa e tu esqueceu, ou tirou da tua memória. Mas quando tu vê a pessoa, o ódio volta, a raiva volta, a lembrança volta. Então ele fala que é no dia, ou seja, ele quer nos dizer que não é esse perdão que nós ouvimos falar aí muitas vezes dentro da igreja. Não é isso. É perdão repetido mesmo, imediato, cansativo e difícil. O cara te ofendeu, tu tem que perdoar. É no dia. Tem o texto que diz, não deixe que o sol se ponha a vossa ira. É por isso. Eu tenho que encarar, a pessoa vem me pedir perdão, eu tenho que verdadeiramente perdoar. Ela tem que verdadeiramente se arrepender. Eu tenho que verdadeiramente perdoar. É difícil. É por isso que eu botei aqui, é perdão repetido, imediato, cansativo e difícil. Não é aquilo espaçado de 10 anos. Já passou, tem muita gente que fala isso, né? O tempo cura. Quem já ouviu isso? Isso é falso, tá, meu irmão? Isso não é verídico. O tempo não cura. Se o tempo curasse, Yeshua ia falar assim, olha, não perdoa 70 vezes 7, não. O tempo cura. Com o tempo tu perdoa. Aí ele não falou isso. É perdão que exige coração transformado. Para perdoar, sim, eu preciso ser nova criatura. Porque o homem adâmico não consegue perdoar assim. Quando Yeshua fala desse perdão, ele está falando a pessoas que já foram transformadas, que creem nele e que são novas criaturas. Que o amor de Deus já foi derramado em seus corações. Esse perdão exige um coração transformado. Não é uma boa vontade humana. Eu tenho boa vontade, então eu perdoo. Não é isso. É um posicionamento de uma nova criatura. Um coração livre. Um coração que sabe o valor de um perdão. Não é automático, mas é um perdão com arrependimento. Não é aquela história, a pessoa, você ofendeu a pessoa, não, mas ela está ofendida por você. Não é isso, meu irmão. Isso aí é enfermidade de alma. É quando há de fato uma ofensa, quando há de fato um arrependimento. Não é tolerar abuso ou maldade contínua sem mudança. Não é isso. Como muita gente pensa. Perdoar não é isso. É perdão quando há arrependimento sincero do ofensor. Na época de Yeshua, os rabinos ensinavam que perdoar 3 vezes era suficiente, sabia? Você perdoava 3 vezes, na 4ª não precisava mais. Você nota que Yeshua eleva o padrão, não apenas 3,
Mas Yeshua diz para perdoar em Mateus 18, 22, 70 vezes 7. Como uma forma de ensinar que o perdão não deve ter limite. Não deve, perdão não deve ter limite. Não se trata de literalmente 490 vezes e pronto. Não é isso. Mas de um perdão contínuo e incondicional, refletindo a misericórdia de Yud-Heh-Vav-Heh, porque ele nos perdoou infinitamente. Você era inimigo dele, eu era inimigo dele, mas ele nos perdoou. Nós falamos bobagem a respeito dele, não falávamos? Nós dizíamos, eu pelo menos, dizia que quem cria em Deus era covarde. Eu pensava assim, eu achava que Jesus foi um bom rapaz, por isso se deu mal, então eu não podia ser bom igual a ele. Só falava bobagem. E mesmo assim ele me olhou com os olhos de compaixão e me perdoou. Mas ele não me perdoou e disse, você lá, eu aqui não. Ele veio fazer morada em mim. Porque o Pai lançou a multidão dos meus pecados no mar do esquecimento, me perdoou e faz de mim morada. E é assim que ele quer que eu perdoe. Ó, que coisa. Sempre que houver arrependimento sincero, devemos responder com perdão sincero, exatamente como o Pai nos faz. A Bíblia ensina claramente que devemos perdoar do mesmo modo que o Criador nos perdoa. E isso aparece em vários lugares da Bíblia, tanto na Torá, quanto nos ensinamentos de Yeshua e dos apóstolos. Veja em Efésios 4, 32. Antes sede uns para com os outros benignos. Deus é o quê? Benigno. Então nós temos que ser benignos, porque nós somos filhos dele. E se somos filhos dele, carregamos o quê? A característica dele, a natureza dele. Então, se ele é benigno, nós somos benignos, misericordiosos, o quê? Perdoando-vos uns aos, como também Yud-Heh-Vav-Heh vos perdoou em Mashiach. Olha aí, ó. É igual a ele. Veja Colossenses 3,13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Mashiach vos perdoou, assim fazei vós também. Se eu tenho queixa de você, eu tenho que perdoar você. Se eu tenho queixa de você, porque de alguma forma você me ofendeu. E se eu tenho queixa com você e você se arrependeu do que fez, eu tenho que lhe perdoar. Porque o Senhor me perdoou. Yeshua nos ensina isso na oração. Os discípulos pediram, veja Mateus 6, de 9 a 15, portanto, vós orarei assim, Pai nosso, afino Sheba Shammai, bonito, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele nos perdoa, mas ele quer que eu também perdoe o que me ofendeu. E Yeshua fala isso na parábola daquele que devia, não é? E aí o Senhor falou, então tá, eu te perdoo. Mas aí ele tinha pessoa que devia a ele foi lá e começou a apertar o outro. Falou, não, é? Então prende ele até que ele me pague até o último dinheiro que me deve. Olha aí, ó. Se eu sou perdoado, primeiro quem perdoou foi o Senhor. Então eu tenho que perdoar quem me deve. Deu para entender, gente? Assim como fui perdoado, eu tenho que perdoar. Perdoar no reino de Yud-Heh-Vav-Heh é fundamental.
fundamental. Não é eu perdoo se eu quiser. É uma ordem. Você foi capacitado a perdoar os que te devem, porque o Senhor te perdoou. O perdão não é apenas um comportamento moral, mas uma expressão direta do caráter divino. Meu irmão, Yudi Revavier é perdoador. E se eu sou chamado filho dele, eu tenho que ser igual a ele. Que coisa. No reino, perdoar não é opcional, não é secundário, não é uma coisa que eu vou esquecer, não é uma coisa que eu deixo para depois. Não, meu irmão. Perdoar é fundamental no reino de Elohim. Você está no reino dele? Então você tem que perdoar. Não é para quem consegue. Ah, eu não consigo. Se você não consegue, tem alguma coisa errada aí na sua salvação. Se você diz que não consegue perdoar, tem algo de errado no teu coração, meu irmão. Nós temos que ser sinceros. Você precisa clamar a Deus porque falta algo. Porque o Senhor, quando nos gera nova criatura, nos capacita também a perdoar, porque eu estou sendo gerado filho de Yud Revavier, e ele é perdoador. E filho que é gerado carrega o quê? A natureza do seu gerador, de quem o gerou. Se você não consegue perdoar, tem algum problema na sua salvação aí. Perdoar é a marca de quem pertence ao Yud Revavier como filho por meio de Yeshua. E a medida do perdão não é humana. Eu não perdoo a minha capacidade, ao meu limite, não. Perdoar é limite divino. É ele que coloca o limite. Perdoar não é nem dizer eu perdoo. Mas ele lá e eu cá. Ouvi muito isso. Gente, você não sabe quantas vezes eu já ouvi isso. Muitas. Isso não é perdoar. Isso é mentira. Perdoar é gerar uma ponte de encontro entre o ofendido e o ofensor, para o retorno de um convívio amoroso e respeitoso. Você tem que amar a pessoa. Perdoar é amar. O perdão ocupa um lugar central no reino de Yud Revavier, sendo não apenas um gesto humano de reconciliação, mas um princípio espiritual que reflete a própria essência divina. Não é uma boa vontade humana, né, meu amigo? Não, eu sou legal, por isso eu... Não é isso. Não. Perdoar é uma coisa extremamente profunda. Perdoar é espiritual. Perdoar tira peso. Perdoar derruba o inimigo nas nossas vidas. Perdoar envergonha Satanás. Perdoar é uma arma profunda do reino de Deus. Perdoar é bom, é saudável. Perdoar traz gozo, traz alegria. Retorna amor, perdoar abre portas. Derruba grilhões, muralhas. Às vezes a pessoa fica orando, Senhor, derruba a muralha. O Senhor quer derrubar, perdoa o próximo. No ensinamento bíblico, o perdão é visto como caminho de restauração, cura e libertação. Meu irmão, quando você perdoa, você é liberto. Só perdoa quem é liberto. Se você é preso, tu não consegue perdoar. Não consegue. Fica com raiva, finge que valeu mesmo, mas não valeu nada. É só a pessoa aparecer que você começa a ficar
nervoso. Perdoar rompe ciclo de ódio e ressentimento, permitindo que a misericórdia e o amor prevaleçam, inclusive sobre o juízo, porque se tu não perdoar, o juízo virá. Quando Yeshua ensinou seus discípulos a orar, incluindo o perdão, perdoa-nos assim como nós perdoamos, mostra que a prática do perdão é inseparável da nova criatura. E aí é um problema, porque se tu não perdoa, tu não é nova criatura. E tu é nova criatura, tu perdoa. Mas se tu não perdoa, tu não é nova criatura. Então você cria um problema para você mesmo. No reino de Yud Revavirê, não há espaço para corações endurecidos, pois o perdão abre portas para a comunhão verdadeira e para a manifestação da graça que nos foi concedido. É como se, quando eu perdoo, a graça que Deus me deu, ela também alcança aquele que me ofendeu. Olha que coisa tremenda. A gente passa, às vezes a gente quer ver milagre, quer ver maravilha, mas não consegue perdoar o próximo. Como que vai acontecer maravilha? Não vai. Eu não consigo perdoar, eu não consigo abrir meu coração para a graça de Deus fluir. É como se meu coração fosse uma porta e ela estivesse fechada e aí eu não consigo perdoar. Mas quando eu abro, a graça que me foi concedida também alcança o meu irmão. Perdoar não significa ignorar a dor ou a injustiça cometida. Não é isso. Você sabe que a pessoa cometeu uma injustiça, você sabe que a pessoa errou, mas ela se arrependeu e você perdoou, como o pai te perdoou. O pai não está assim, o Rafael nunca fez nada, o Rafael era perfeito. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que eu era um pecador, que ele me perdoou em Yeshua e que agora eu devo perdoar o próximo. Mas ele sabe do que eu fiz no passado, nem eu esqueci. Como é que Deus vai esquecer? Quando ele fala, lancei no mar do esquecimento, é que ele não vai me cobrar mais. Ele me perdoou, perdoado está. E ele quer que eu seja dessa maneira. Se eu perdoar, verdadeiramente eu perdoo. Eu nunca mais vou cobrar daquela pessoa aquilo que ela fez. Acabou. Eu perdoei. Fim. Ele nunca mais me cobrou nada do que eu fiz, porque ele me perdoou. Perdoar significa escolher não ser escravizado, nem pela injustiça e nem pelo ódio. Porque quando a gente não perdoa, a gente fica escravizado. Você pode ser pastor, mestre, profeta, pode ser o que for. Se você não perdoar, tu é escravo. Perdoar é um ato de fé, que reconhece que Yud Revavirê é justo e que ele mesmo nos perdoou infinitamente. Por isso, o perdão é elemento de extrema importância. Ele nos aproxima do caráter divino. Ó, você sabe, tem muita gente que não gosta nem de ler muito Jó por causa do sofrimento, né? Mas a Bíblia diz que Jó teve uma paciência, né? E você sabe quem tem longanimidade igual Jó? Ou Jó igual a ele? O Pai. Ele quer que nós sejamos longânimos, como Jó foi, porque Jó estava imitando o Pai. Por isso que Jó é um homem que Deus ama, que abençoa, porque ele foi longânimo, como o Senhor é longânimo. Porque se o Senhor não fosse longânimo, nem eu, nem você estaríamos aqui. Então ele quer que eu perdoe como ele perdoa. Porque eu já experimentei do perdão dele, então agora eu já sei como ele perdoa, então agora eu posso perdoar. Antes a gente não sabia, mas agora a gente já sabe. Rafael, mas eu não consigo, então vamos botar o joelho no chão e orar e pedir ao Senhor misericórdia pela sua vida, porque ele disse, se você não perdoar, ele vai te colocar na prisão para ser torturado até tu pagar tudo que deve, eternamente. Ele fala isso, Yeshua fala isso na parábola.
Ele está falando é disso. Eu preciso perdoar como o Senhor me perdoou. Por isso que aquele moço foi lá, não tenho dinheiro, mas como é que eu vou fazer? Então tá bom, eu vou te perdoar. Perdoou a dívida, ele saiu, foi cobrar do outro. Aí o cara viu, falou com ele, olha, aquele que tu perdoa está lá, mandando prender aquele que deve ele. Ah, é? Pega ele e prende, e que ele me, até que ele me pague tudo. Você vai conseguir pagar a Deus alguma coisa? Não vai, né, meu irmão? Por isso, o perdão é um elemento de extrema importância. Ele nos aproxima do caráter divino, fortalece também a unidade entre nós, irmãos. Sabia disso? Perdão, ele nos reaproxima. Não foi o perdão que nos reaproxima de Deus em Yeshua? Então, entre nós também. E nos prepara para viver plenamente a realidade do reino que veio do céu por meio de Yeshua HaMashiach. Nós não estaremos no reino, nós já devemos estar no reino agora. E uma das coisas, e uma das características é o perdão. Shabbat Shalom.